O papel criativo do direito no caso da aposentadoria especial, uma análise a partir do debate entre Hart e Dworkin. Fábio Zambit Ibrahim, Antônio Basílio Floriani Neto, Marcelo Fernando Borsil. Resumo: a tomada de decisão é o momento mais importante na atuação do Poder Judiciário, sendo indispensável, portanto, o estudo acerca do modo com que os juízes decidem. Apesar da relevância do tema, são poucos os trabalhos que se dedicam ao tamanho da liberdade para decidir. A análise da questão faz emergir o questionamento de o direito poder ser criado pelo judiciário, judicial lawmaking, ou se haveria uma resposta pré-existente à decisão. Para dirimir este problema, o artigo fez uso do debate de Hart e Dworkin. O primeiro, sustenta existir uma zona de penumbra normativa, presente nos hard cases, ocasião em que os magistrados podem exercer um papel discricionário. Já Dworkin rechaça essa possibilidade, defendendo um papel interpretativo e não discricionário do judiciário, indicando ser necessária a pesquisa, dentro do próprio direito, por meio de princípios, para resolver este caso. De modo a verificar se este tema constitui um problema no Brasil, buscar-se-á examinar a indeterminação do direito, a partir das visões de Hart e Dworkin, no julgamento do ARS 664.335, pela Suprema Corte Brasileira. Na ocasião, o STF analisou a aposentadoria especial. Para examinar a hipótese lançada anteriormente, o percurso metodológico adotado foi o dedutivo, com pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Ao final, o artigo demonstrou que a Suprema Corte exerceu papel criativo do direito, superando a sua função típica. 1. Considerações iniciais. A Constituição de 1988 dedicou o título 8º à ordem social, que possui como base o trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Na sequência, o Constituinte previu a implementação de um sistema de seguridade social, formado pela assistência, saúde e previdência social. Para os propósitos do presente artigo, realizou-se um corte metodológico na Previdência Social, que se destina à cobertura de eventos como doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, além de benefícios aos dependentes, casos do salário-família, auxílio reclusão e pensão por morte, como se verifica no artigo 201 e seus incisos. Na sequência, no 1 graus, o Constituinte vedou a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de prestações aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, exceto em duas situações: atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de pessoas com deficiência. Este artigo examinou o benefício destinado ao trabalhador que tenha exercido atividades exercidas em condições especiais, denominado de aposentadoria especial. Em virtude destas condições diferenciadas em que o labor ocorre, há uma redução de tempo para a concessão do benefício previdenciário. A matéria foi regulamentada pela Lei 8.213/91, artigos 57 e 58, dispositivos que reiteram o direito ao aludido benefício para o segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Ao final do ano de 2014, este tema foi examinado pelo STF, por meio do ARS 664.335.
E a Suprema Corte Brasileira assentou duas teses no aludido recurso extraordinário, que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde e que inexiste equipamento de proteção individual, EPI, para ruído. Tecidas estas considerações preliminares, a hipótese deste trabalho é de que a Suprema Corte Brasileira proferiu a decisão no ARS 664.335 de forma discricionária, valendo-se de elementos de forma a criar o direito. Este modo de agir configura um problema a ser perquirido cientificamente, pois configura uma decisão que vai além dos dispositivos constitucionais e legais. Logo, o objetivo geral do presente artigo foi de encontrar mecanismos, a partir do debate de Dworkin e Hart, para estabelecer padrões decisórios aos magistrados. Valendo-se do percurso metodológico dedutivo e com amparo bibliográfico e jurisprudencial, o artigo examinou o problema e testou a hipótese. Para tanto, inicialmente abordou-se o processo de tomada de decisão judicial. Na sequência, apresentou-se o debate entre Hart e Dworkin, apontando que o ato decisório se situa entre o nobre sonho e o pesadelo. Ao final, o artigo busca verificar se a criação do direito pelas vias judiciais ocorre em solo pátrio, abordando a decisão proferida pelo STF no ARS 664.335, tema 555. 2. O processo de tomada da decisão judicial, como os juízes decidem. Os juízes são os intérpretes autênticos do direito, embora não o criem, produzem direito ao completar o trabalho do legislador. Eros Grau entende a atividade jurisdicional como constitutiva, é decisional, mas não discricionária. Em outros termos, o juiz não somente interpreta o sentido exposto pelo texto normativo. A interpretação, segundo Grau, envolve a constituição da norma a partir do texto e da realidade. Doutrina e demais operadores do direito não são dotados do poder de praticar o ato decisional, momento final da atividade de interpretação. O único intérprete autorizado pelo próprio direito a definir a norma de decisão em cada caso é o juiz. No ordenamento jurídico brasileiro há a vedação ao non licet, ou seja, impede-se que o magistrado deixe de julgar uma causa sob o argumento de inexistir comando legal hábil para reger a situação concreta que lhe foi posta. A assertiva acima é identificada na própria CF, artigo 5º, XXXV, que prevê a inafastabilidade do controle judicial, e no CPC, que em seu artigo 140, expressamente, informa que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Trata-se de um mecanismo impositivo a qualquer magistrado, tribunal ou corte dissolver a questão, liquidar a questão para corresponder a esse prestígio máximo que a Constituição lhes deu ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Deste modo, havendo a obrigação de julgar, importante examinar como funciona o processo decisório. A despeito de sua importância, são poucas as obras que procuram analisar o comportamento dos juízes diante do ato de decidir judicialmente. Uma das obras é do magistrado americano, Richard Posner, denominada Of Juristing. O ministro da Suprema Corte dos Estados inicia seu livro aduzindo que é comum operadores do direito falarem que, se inexistisse o positivismo, tudo seria permitido aos juízes. Ocorre que, mesmo existindo previsão legal, vivemos em um momento em que se discute o ativismo no poder judiciário,
especialmente no âmbito do STF. A situação demanda atenção porque o momento decisório é o mais elementar na atuação do Poder Judiciário. Não por acaso, portanto, Hart enfatiza ser de grande importância saber quando e como os juízes decidem. Nesse contexto, assume relevância o estudo de quanto é permitido aos magistrados e como eles usam a sua liberdade para decidir. Para elucidar essa questão, o trabalho apresenta uma situação ocorrida em 2007, nos Estados Unidos. Na ocasião, o país conviveu com uma polêmica na troca de magistrados na sua Suprema Corte. O Kanner, uma conservadora moderada, foi substituída por um conservador extremo, Alito. Consequentemente, a influência de posições pessoais e políticas no voto dos magistrados passou a integrar o debate da sociedade americana. Diz a teoria psicossocial americana que não é apenas o meio externo que se forma o cerne do indivíduo e sua essência, mas também das suas próprias características intrínsecas que podem interferir nesse contexto. Deste ato, percebe-se que o meio ambiente possui influência determinante na construção da pessoa em si, com residual diferença no grau de extensão das relações interpessoais. O dito popular a pessoa só pode dar e oferecer o que possui, e que só recebemos o que ela nos dá, se assim quisermos pode muito bem ser aplicado ao Poder Judiciário, pois o magistrado interpreta a norma da melhor forma que cabe à sua convicção, diante de caso específico, utilizando-se de instrumentos da norma e da experiência pessoal, consoante explicita a citada doutrina psicossocial. E ao jurisdicionado resta acatar, obedecer e cumprir, salvo possibilidades recursais. Por isso da heterogeneidade dos membros do Poder Judiciário e do quantitativo de julgadores em grau recursal, a multiplicidade de entendimentos e de posições acerca de mesmo caso. Em resumo, o questionamento feito, naquele tempo, foi: a sociedade é regida pelos juízes ou pelo direito? Em outras palavras, a troca de juízes teria o condão de alterar o direito. Caso as respostas sejam afirmativas, haverá uma dúvida acerca do conceito de direito, segundo Posner. Caso considerarmos a premissa de que as leis, confeccionadas pelo Poder Legislativo, são aptas para resolverem os imbróglios da sociedade, talvez grande parcela do problema esteja nos juízes, que criam suas próprias regras ou ignoram o direito posto, criando um ambiente de incerteza. Agora, se aos juízes somente cabe aplicar as previsões constitucionais ou seguir precedentes, então a responsabilidade é do Constituinte, do Legislativo ou do processo político de uma maneira geral. Diante disso, apresenta-se a problematização acerca do funcionamento da tomada de decisão por parte do Poder Judiciário. O assunto, a despeito de sua importância para o funcionamento do sistema jurídico, não costuma ser abordado pelos próprios magistrados, como assinala Posner, que traz algumas teorias acerca da tomada de decisão dos juízes. Segundo a teoria atitudinal, existe uma forte influência das preferências políticas na decisão. Fazendo um paralelo à realidade brasileira, é como se um ministro do Supremo, indicado pelo presidente da República, tivesse um dever moral de julgar conforme o posicionamento do partido responsável por lhe colocar no cargo. Em outros termos, essa teoria sustenta haver um alinhamento ideológico entre o ministro indicado e o partido do presidente responsável por sua nomeação. Outra teoria seria a estratégica.
De acordo com essa perspectiva, juízes nem sempre decidem como eles decidiriam se não houvesse preocupação acerca das reações dos seus colegas, do legislador ou do público acerca do seu voto ou decisão. Essa teoria é compatível com a primeira, sendo considerada como uma teoria de meio, enquanto a primeira, de fim. Já se o magistrado adotar a visão sociológica, o seu foco será na dinâmica de pequenos grupos e em julgamentos polêmicos. Posner a considera uma extensão da estratégica, combinada com a atitudinal. O approach psicológico concentra-se em estratégias para lidar com a incerteza. Em outros termos, o magistrado deve considerar as fontes de preconceitos para a formação do processo decisório e, com isso, apresentar respostas. A teoria econômica parte do pressuposto de que juízes são racionais, visam a maximização do interesse pessoal. Os magistrados são utilitaristas e, portanto, preocupam-se com renda, poder, prestígio, reputação, respeito. Suas falhas consistem em negligenciar fatores psicológicos, como limitações cognitivas e encontrar os incentivos corretos para induzir comportamentos tão heterogêneos, como presentes em uma nação. Já a pragmática volta-se ao resultado útil, nas consequências da decisão. Uma decisão pragmática seria aquela cujas atenções seriam voltadas aos possíveis efeitos, a despeito da previsão legal acerca do tema. Por fim, há que se mencionar as perspectivas fenomenológica e positivista. De acordo com a fenomenológica, indica ao magistrado agir em primeira pessoa, no que efetivamente ocorreu, de forma consciente. Já sob a ótica positivista, o comportamento do judicial é pautado pelo direito. Ao cabo e ao rabo, a questão envolve o debate se o direito pode ser criado ou modificado pelo poder judiciário, judicial lawmaking, ou se haveria uma resposta pré-existente à decisão. Para encontrar uma resposta a esta premissa, não basta o amparo doutrinário ou, então, perquirir a opinião dos juízes, é imprescindível examinar a atuação dos tribunais. Mas, a atuação nos casos difíceis. Isso porque, segundo exposto por Hart, não é a todo momento em que os juízes exercem a atividade criativa, mas em algumas vezes o fazem. Fazendo, a repercussão é semelhante ao de uma nova lei. Para aprofundar os estudos acerca desta atividade criativa ou não, imperioso abordar o debate entre Hart e Dworkin. 3. O debate entre Hart e Dworkin entre o nobre sonho e o pesadelo. Antes de apresentar o histórico debate entre Hart e Dworkin, importante tecer algumas considerações iniciais sobre ambos. Hart nasceu no Reino Unido, em 1907, estudou filosofia e história na New College, em Oxford. Seu contato com o direito ocorreu posteriormente, passando a dedicar-se à advocacia e, posteriormente, ao funcionalismo público na inteligência militar britânica. Após 16 anos atuando como advogado e funcionário público, foi convidado para lecionar na New College, mais especificamente para a cadeira de filosofia. Aceita a proposta, Hart valeu-se da sua atuação jurídica para compreender as discussões que marcavam aquele tempo, as quais centravam-se na manipulação da linguagem. Na década de 50, do século passado, Hart assumiu a cadeira de Teoria do Direito em Oxford, sendo determinante seus estudos filosóficos para que a instituição realizasse a sua escolha. Consequentemente, Hart conferiu grande enfoque no uso da filosofia da linguagem para o direito,
culminando na obra O Conceito de Direito, em 1961, considerada uma das grandes obras do século XX. Já Ronald Dworkin foi um filósofo norte-americano, nascido em 1931. Estudou filosofia em Harvard, obteve o Masters em Yale e LLB em Harvard, nos anos de 1956 e 1957. Na sequência, Dworkin foi estagiário do magistrado Learned Hand. Após aprovação no exame de ordem, exerceu a advocacia no escritório Sullivan & Cromwell. A carreira no magistério teve início em 1962, em Yale, na condição de professor assistente de direito. Posteriormente, ocupou a cátedra de Jurisprudence, em Oxford, como sucessor de Hart. Ambos foram, portanto, estudiosos de teoria do direito, contudo Dworkin foi um grande crítico aos fundamentos do positivismo, tomando a obra de Hart acima mencionada como base. Para Dworkin, as características centrais do positivismo jurídico são três. A primeira é de que a corrente compreende o direito de uma comunidade como um conjunto de regras especiais utilizado com a finalidade de determinar qual comportamento será punido ou coagido pelo poder público. Na sequência, acredita-se que o conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com o direito, de modo que se o caso de alguma pessoa não estiver coberto por uma regra dessas, então esse caso não pode ser decidido mediante a aplicação do direito. Em outros termos, o magistrado deveria valer-se de seu discernimento, indo além do direito. Por fim, a terceira característica refere-se ao conceito de obrigação jurídica, que ocorre com a existência de alguma regra jurídica válida, a qual exige que alguém faça ou se abstenha de fazer algo. Já Hart visualiza o direito como um fato institucional, apontando ser imprescindível uma abordagem hermenêutica. Em outros termos, a obrigatoriedade jurídica é um fato social e, portanto, está intrinsecamente ligada à prática do participante do grupo social. Aqui, advém a regra de reconhecimento, a utilização e a aceitação servem de fundamento de um sistema jurídico. Neste compasso, os deveres jurídicos são criados por regras sociais, que ganham normatividade por meio de seu reconhecimento social, da seriedade da pressão social que as apoia. Por ser um fato institucional, composto por regras gerais, padrões de conduta e princípios, imperioso o papel ocupado pela linguagem. Vale dizer, para que haja o reconhecimento, imperiosa a correta transmissão do conteúdo. Contudo, a própria linguagem é imprecisa, especialmente porque o seu uso demanda de interpretação, a qual pode variar, gerando incertezas. Neste panorama, devido à imprecisão da linguagem, o intérprete detém certa discricionariedade. Isso significa que, em algum momento, a aplicação do direito será colocada em dúvida, justamente pelo fato de a linguagem humana possuir uma textura aberta, gerando incerteza nas zonas limítrofes. Consequentemente, Hart admite que os tribunais exerçam uma função criadora do direito. Ao mesmo tempo, adverte que esta função criadora muitas vezes é menosprezada, através da afirmação de que o que os tribunais fazem é, na realidade, buscar a intenção do legislador e o direito que já existe. De forma a contar essa zona de textura aberta, Hart aponta pela adoção de duas posturas, uma formal e outra cética. Formalmente, seria imprescindível a formulação de conceitos e limites das regras gerais,
de modo que seus significados passassem a ser comuns para cada caso em que fossem aplicados. O problema desta postura seria abdicar do conhecimento de possíveis efeitos de uma regra sobre casos que ainda não ocorreram, limitando a mobilidade do aplicador, com vistas à segurança e certeza. Por outro giro, a postura cética é a de negar a existência das regras do sistema ou, em uma versão menos radical da teoria, afirmar que o direito se constitui em predições generalizadas acerca do que os tribunais farão. Diante da concepção de textura aberta e das duas teorias retro-mencionadas, Hart conclui que todo sistema jurídico desenvolvido necessita de um compromisso entre segurança acerca das regras de comportamento e a aplicação individualizada pelos tribunais, que devem julgar levando em conta as particularidades do caso concreto. De qualquer forma, o fato é que para Hart os casos duvidosos ou difíceis devem resolver-se segundo a discrição judicial. Isso significa dizer que, para Hart, a autoridade judicial detém a competência para julgar, é reconhecida pela comunidade e, assim, pode decidir da forma com que achar melhor de forma legítima. É, neste aspecto, reside o debate com Dworkin. Para este filósofo, o argumento inicial é o de que não só regras, rules, seriam juridicamente vinculativas. A atividade judicial não consistiria só da aplicação das regras e do uso, nos casos limítrofes ao menos, da discrição. Haveria outros fundamentos que gozariam de força gravitacional bastante a guiar uma decisão, mesmo em casos duvidosos. Dworkin enxerga a atividade jurisdicional como um romance em cadeia. O filósofo prega que a atividade jurisdicional seria similar à confecção de um livro por vários autores. A questão é que juízes são igualmente autores e críticos. De qualquer forma, a ideia, roteiro, seria previamente formulada. Diante disso, mesmo nos casos difíceis, os juízes devem tomar suas decisões amparados em princípios. Em outros termos, para Dworkin, mesmo no mais difícil dos casos difíceis em que cada uma de duas interpretações alternativas de uma lei, ou de duas regras conflitantes, parece encaixar-se igualmente bem no direito já claramente estabelecido, o juiz jamais deve legislar. Tal premissa, segundo Hart, implica na ideia de que o juiz deve sempre supor que, para cada caso que se possa conceber, há uma solução que já é lei antes de ele decidir o caso e que aguarda ser descoberta. Isso porque, para Dworkin, entende que os princípios atuariam como uma ponte entre a justificação política da doutrina segundo a qual os casos semelhantes devem ser decididos da mesma maneira e aqueles casos difíceis nos quais não fica claro o que essa doutrina geral requer. Diante disso, o debate entre Hart e Dworkin constitui relevância ao apontar que a atividade jurisdicional se situa entre o nobre sonho e o pesadelo. O pesadelo é a criação do direito propriamente dita, enquanto o nobre sonho se justifica pela declaração de uma resposta pré-existente à decisão. Resta, agora, saber se a discussão entre Hart e Dworkin acerca da possibilidade da criação do direito pelo Poder Judiciário, possui relevância ao caso brasileiro. Para tanto, escolheu-se analisar os argumentos utilizados pela Suprema Corte Brasileira no julgamento do tema 555, ARS 664.335. 4. O tema 555 Nobre sonho ou pesadelo.
A aposentadoria especial pode ser definida como o benefício previdenciário destinado ao trabalhador que tenha exercido sua atividade laborativa durante 15, 20 ou 25 anos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. É o que dispõe o artigo 57, da Lei 8.213/91, responsável por regulamentar o artigo 201, parágrafo 1º, da Constituição de 1988. Esta prestação, se comparada com a por tempo de contribuição, é concedida de forma antecipada, pois leva em conta o desgaste maior do trabalhador que laborou exposto a agentes prejudiciais à saúde. Ao traçar um quadro comparativo entre a aposentadoria especial e a por tempo de contribuição, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari destacam que a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida em razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física. Os autores destacam que o benefício tem como escopo reparar financeiramente o trabalhador exposto a agentes nocivos físicos, químicos, biológicos. Assentadas estas premissas, resta saber como o segurado comprovará este tempo especial para fins de obtenção do aludido benefício. O anexo 4º, do Decreto 3.048/99 traz a classificação dos agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física e o tempo de exposição necessário. Neste contexto, poderão aposentar-se desta forma aos 15 anos, os trabalhadores em mineração subterrânea, em frentes de produção. Já os trabalhos que envolvam o agente químico asbestas, amianto, e trabalhos em mineração subterrânea, afastados das fontes de produção obterão o benefício aos 20 anos. Por fim, a aposentadoria especial será devida aos 25 anos nos demais casos, como por exemplo as situações em que envolver a interação do segurado com ruído, vibrações, radiações ou outros agentes nocivos. Cabe destacar, ainda, que a Lei 9.528/97, fixou a obrigatoriedade das empresas manterem laudo técnico atualizado e elaborarem o Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP, documento que descreve as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e a sua exposição aos fatores de risco, art. 58, parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.213/91. O PPP pode ser conceituado como documento histórico laboral do trabalhador que reúne, dentre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades. Tem-se, até aqui, que o trabalhador, para obter a aposentadoria especial, deverá comprovar seu trabalho durante o tempo fixado em lei, em condições especiais. Atualmente, é através do formulário denominado PPP. Pois bem, em âmbito judicial, passou-se a discutir que o fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, eficaz seria um elemento descaracterizador do tempo especial. E o STF reconheceu a repercussão geral no ARS 664335/SC, como tema de número 555, sob o argumento de que a matéria envolvia o 5º, do art. 195, bem como do 1º e caput do art. 201. Como se nota, o argumento da Procuradoria Federal foi o de a menção da empresa, no formulário PPP, de que o EPI é eficaz,
estariam elididos os riscos para o trabalhador. Nesta esteira, não haveria que se falar na concessão do benefício. Contudo, a previsão constitucional e também legal, em momento algum, condicionou a concessão da aposentadoria especial à ineficácia do EP. Pelo contrário, o comando normativo é enfático ao assegurar um tratamento diferenciado a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A despeito disso, o ministro Luiz Fux, em seu voto, expôs a existência de duas linhas de raciocínio, quais sejam, I, proteção extrema e, 2, proteção limitada à eficiência do EP. De acordo com a primeira, entende-se que independentemente da eficiência do EP, a aposentadoria especial continua sendo devida, pois a insalubridade relaciona-se com o meio ambiente laborativo e, especialmente, pelo fato de que este não sofre alteração com o fornecimento ou eficiência do EP. Em outros termos, o meio ambiente do trabalho continuará sendo nocivo, de sorte que, o fato gerador do benefício continuará incidindo. Já para a segunda, denominada proteção limitada, a aposentadoria especial não será devida quando restar comprovada a irrefutável caracterização do binômio risco-adequação do equipamento de proteção, sua efetiva utilização, e a eliminação/neutralização da relação dos agentes nocivos com os trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal optou pela adoção da tese de proteção limitada à eficiência do EP, entendendo que esta seria a melhor interpretação à luz da Constituição de 1988. Neste sentido, o ministro Luiz Fux argumentou que se a Suprema Corte adotasse pelo risco potencial do dano, admitir-se-ia, então, a potencialidade do risco para as demais espécies previdenciárias, como por exemplo, conceder a pensão por morte em eventual possibilidade da ocorrência do evento morte. Ocorre que este entendimento não se revela adequado. Isso porque o fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado. Já no caso da aposentadoria especial, é exposição aos agentes nocivos. Tal premissa não é meramente intuitiva, mas sim decorrente da redação expressada Lei 8.213/91, que no artigo 57, 4º, exige somente exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Tanto a Constituição, quanto a lei, mencionam que a prestação será concedida quando houver uma nocividade capaz de ensejar o dano. Logo, por mais que haja proteção, por meio de EP, tal condição é irrelevante. Nota-se, assim, que o STF função criadora do direito. Ademais, o relator expôs que, à exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, que possuía uma ratio logicamente diversa, é certo que todos os benefícios previdenciários apresentam um rico social correlato. O que não se pode afirmar é que todos decorrem de um dano efetivo. Peguemos, verbi gratia, a aposentadoria por idade. Pode-se falar em dano efetivo? Evidente que não, o dano que consta da norma é, evidentemente, presumido. De acordo com a ótica da Suprema Corte, ignorar a eficácia do EP para fins de concessão do benefício representaria no alargamento de sua hipótese de incidência, bem como tornaria irrelevante sua própria essência, ou seja, proteger o trabalhador do risco social do trabalho em condições prejudiciais à saúde.
O exame dos votos dos ministros demonstra a preocupação não com o comando constitucional, mas com possíveis efeitos da decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso ponderou desta forma: eu acho que todo benefício previdenciário, em um sistema de repartição simples, como é o sistema previdenciário brasileiro, envolve uma questão de justiça intergeracional. Qualquer benefício que você crie, na atualidade, você estará, em alguma medida, onerando a próxima geração, que terá que ou contribuir mais ou terá que se aposentar mais tarde. Nota-se que se antes, a preocupação do ministro relator Luiz Fux era o potencial dano à saúde do trabalhador, o ministro Luiz Roberto Barroso demonstrou acentuada preocupação com os possíveis efeitos econômicos da decisão. Em outros termos, a aposentadoria especial não pode ser concedida no caso de potencial dano à saúde, mas a Suprema Corte ponderou sobre potencial repercussão econômica da decisão. A assertiva abaixo destacada bem elucida este raciocínio. Creio que uma premissa fundamental para a solução da questão é o reconhecimento de que os benefícios sociais apresentam, naturalmente, custos. Portanto, se alguém haverá de suportá-los, não se cuida de ser, ou não, generoso, mas sim de determinar como serão distribuídos os custos sociais. Interessante notar que esta ponderação está plenamente dissociada da matéria. Se a Constituição fez previsão acerca da possibilidade de implementar a aposentadoria especial, não poderia a Suprema Corte criar uma condição, que sequer se revela concreta, para conceder ou não o benefício. O ministro Marco Aurélio bem destacou que o simples fornecimento do equipamento revela o trabalho em condições especiais. Aqui está o ponto central da controvérsia. Se o trabalhador tem a necessidade de utilizar o EPI, há clara demonstração de que seu ofício é prejudicial à saúde. Tanto é que se assim não fosse, não haveria que proteger-se da nocividade presente no meio ambiente de trabalho. Ao final, por maioria, o STF asseverou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de sorte que a eficácia do EPI afasta o respaldo constitucional, exceto no caso do ruído, em que inexiste EPI eficaz. A análise da decisão revela que o STF agiu como se legislador fosse, indo além de sua função típica. Ao inexistir comando tanto na Constituição, quanto na Lei 8.213/91, acerca da exigência da eficácia do EPI, tem-se que a Corte exerceu papel criativo do direito. Por conseguinte, o cenário aproxima-se mais do pesadelo do que do nobre sonho. 5. Considerações finais. O processo decisório dos juízes e tribunais, justamente por constituir o momento mais relevante em um processo judicial, exige reflexão por parte da doutrina e operadores do direito. Tal premissa decorre do fato de ser imprescindível o conhecimento dos limites de atuação do Poder Judiciário, em especial das Cortes Superiores. A situação se agrava com os casos difíceis, em que não se verifica a existência de uma regra expressa para dirimir o imbróglio. Diante disso, o artigo buscou examinar o tema da criação do direito pelas vias judiciais. Tal premissa decorre do fato de a decisão judicial situar-se entre o nobre sonho e o pesadelo. O nobre sonho preconiza a existência de um direito, de sorte que aos tribunais cabe apenas declará-lo. Já o pesado seria o exercício de uma atividade criativa pelo judiciário. De modo a perquirir o latente tema, examinou-se o debate entre Hart e Dworkin.
Na sequência, para saber se este é um problema brasileiro, examinou-se o julgamento do tema 555, pelo STF. Ao final, o trabalho concluiu que o STF exerceu papel criativo do direito ao proferir a decisão no caso citado. A situação envolveu a prestação previdenciária denominada de aposentadoria especial e foram criadas duas teses que transcendem os preceitos legais. Assim, a preocupação de Hart acerca do que, quando e como os juízes fazem é legítima. Na medida em que o judiciário cria o direito, a decisão não configura tão somente a resolução de um caso concreto, mas aponta pela criação de uma norma. Consequentemente, os efeitos repercutirão na sociedade, situação que se aproxima mais do pesadelo do que do nobre sonho.